na nossa cabeça. Ela perceberia por todo o corpo físico. Aí eu fiquei pensando outro dia, já pensou uma pessoa que gosta de falar da vida alheia, olhando, percebendo e vendo em 360 graus, não ia escapar da visão dela, né? Porque seria aquela coisa do giro, o cara está lá do lado, ela está olhando para ver o que ele está fazendo. Foi para o outro, ela está percebendo. Porque o corpo perispiritual tem propriedades diferentes daquelas que nós estamos acostumados a ver, porque é ele quem molda o corpo físico. Ou seja, é o corpo perispiritual que recebe e organiza, de acordo com as propriedades da alma, do espírito, o corpo físico. Então, quando nós nascemos, que há a formação do feto, o perispírito se liga célula a célula com o corpo físico. Ou seja, desde a formação, desde que houve a fecundação, a ligação dos gametas masculino e feminino, ali já há um espírito ligado, porque é ele quem vai dar o molde para esse corpo físico que veio de se formar. Então, quando nós vemos hoje as discussões por parte de alguns companheiros querendo liberar o aborto, querendo fazer com que se torne uma coisa comum, é um erro muito grave. Porque se houver a fecundação, já aí há a ligação de um ser que precisa deste corpo para tratar e trabalhar a sua encarnação ou trabalhar a sua evolução. Porque todos nós estamos aqui encarnados, segundo o livro dos Espíritos, para que nós possamos evoluir. Todos nós temos expiação ou missão. Essa é a finalidade da encarnação, é a evolução. Então, nós temos os nossos irmãos lá que aguardam com muita avidez a oportunidade de estarmos aqui. Se nós interrompemos esse ciclo, naturalmente, nós violamos a lei das reencarnações sucessivas e acabamos implicados com esse ato junto à lei de Deus. Ah, mas você quer dizer que a gente vai ser punido? Quer dizer que a gente vai, se cometer um aborto, nós vamos estar implicados com a lei de causa e efeito? Sim. Mas não quero dizer com isso que nós seremos punidos. Vai depender da consciência que nós tomarmos. Às vezes você cometeu um ato inconsciente, você não sabia disso, está aprendendo agora. Então Deus não vai olhar o ato em si. O que Deus vê é a intenção. Se você não sabia, Deus não pode condenar alguém que não tinha noção adequada em relação ao ato. A visão de Deus é superior a nós. Então, essa questão que nós muitas vezes vemos de punição, de que nós vamos queimar, como colocava numa novela muito antiga, nós vamos queimar no mar do inferno por alguma coisa ou outra, é equivocada. Porque Deus é muita sabedoria. Deus está há muitas possibilidades na nossa frente. Ou seja, os animais estão para nós como nós estamos para Deus. Ou seja, nós estamos muito à frente dos animais. Para os animais nós somos deuses. E Deus está muito à frente de nós. Não é? E nós não chegaremos a ter a perfeição igual a Deus. Nós estaremos à perfeição relativa. Porque se nós tivéssemos a perfeição igual a Deus, nós teríamos muitos deuses. Seria um equívoco. E a nossa razão nos diz que não pode ser assim. Porque Deus é um só. E também, falando nesse assunto, na questão do nosso Pai, nós temos que perceber que Deus também não é Deus de bairro. Não é Deus da igreja A, não é Deus da igreja B, não é Deus do país X, Y, não é? Como nós costumamos a falar. Nós temos Deus, aqui em português nós falamos Deus, mas lá no mundo árabe é Allah, não é? Nós vamos olhar lá em Israel, o povo hebreu, é Javé, não é? Ou melhor, nós vamos ter lá Jeová, né? Ou em outros países, outros nomes que se dão, mas são todos em relação à divindade. A divindade é a mesma. Então não existe Deus melhor que esse ou aquele outro. E nós temos brigado há séculos
por essa questão, que o Deus que existe lá nos norte-americanos é melhor que o Deus que existe na América do Sul, e o Deus que existe na América do Sul é melhor que os árabes, e assim por diante, numa tolice muito grande, porque Pai é um só. E o Deus que nós temos hoje não é mais um Deus que era tribal, é um Deus cósmico. Porque nós já sabemos hoje da imensidão que é esse nosso mundo, que é esse nosso universo. A nossa Terra gira em torno do Sol. O Sol gira em torno de Andrômeda. Andrômeda gira em torno de uma outra constelação. Olha aí. Como que nós podemos colocar esse nosso Pai dentro de círculos ou de recipientes muito pequenos? É a nossa ignorância ainda que faz com que nós não tenhamos a ideia exata do Pai, ou por uma questão aí de, vamos dizer, de expertise, nós nos colocamos Deus numa condição pequena para que nós possamos nos igualar. Porque nós ainda colocamos para Deus como sendo um ser humano. Não é? Ou seja, quando coloco Deus de igualdade com o ser humano, eu empresto para Deus orgulho, egoísmo, vaidade, mentira, ganância. Não é? E como Pai maior que Ele é, Senhor absoluto de todas as coisas, não pode ser isso. Para ser Deus, Ele teria que estar acima disso. Por isso é um equívoco nós transformarmos, antropomorfizarmos Deus. Antropomorfizar é colocar Deus na condição humana, porque nós emprestamos a Deus esses equívocos que nós carregamos conosco. Então, o Pai maior, como Jesus nos apresentou, é um ser, ou melhor, aquele que está além de tudo isso. É a causa primeira de todas as coisas, como nos diz o livro dos Espíritos. Aquilo que não é a criação do homem, é a criação de Deus. Que é, quando nós olhamos a nossa natureza, nós vemos que muitas coisas não foram criadas por nós. Se não foram criadas por nós, e são uma matéria organizada ou algo organizado, alguém teve que organizar para que estivesse ali. Não é? E se não foi os seres humanos, o homem, então nós temos uma inteligência que se percebe além da nossa. Essa inteligência é que nós denominamos de Deus. Para ficar claro esse ponto, para que nós possamos perceber, se a nossa Terra estivesse alguns milímetros para frente, em direção ao Sol, seria muito quente. A vida não poderia existir organizada como nós a temos no nosso mundo. Se a nossa Terra estivesse um pouquinho para trás, seria muito frio. Também não poderia haver vida organizada como nós a temos. Então alguém colocou a Terra ou direcionou a Terra no ponto exato onde ela está. E quando nós vamos olhar a nossa camada atmosférica, nós vamos perceber que a camada atmosférica, ela, nas suas divisões, ela está perfeitamente colocada em posição de proteção para a nossa Terra, de forma com que a nossa Terra tenha essa camada organizada de proteção. Porque os elementos que vêm do espaço se desintegram nessa camada. Quem a formou? Não foram os homens. E muitos dizem que é o acaso, mas eu nunca vi acaso inteligente. Não é? Não há como, se alguém conhecer algum acaso, algum indivíduo chamado acaso inteligente, me explique, porque eu nunca vi. Não é? Então, são os princípios fundamentais para que nós possamos raciocinar ou pensar para que a nossa fé se constitua. Não essa fé formada de princípios materiais, não é? Focada na questão material que é perecível, mas essa fé que transcende a questão material, essa fé que vai para além das questões materiais e nos mostra e nos descortina a vida tal qual é a vida espiritual, tal qual Deus nos trouxe, conforme Ele mesmo afirma através do Evangelho de nosso Senhor Jesus.
Nós vamos pegar o Evangelho de Jesus e vamos pegar lá o capítulo 9 de João, e ele vai começar dizendo, dentro do capítulo, que antes que Abraão fosse, ele era. Jesus vai dizer isso. Antes que Abraão fosse, eu era. Abraão se regozijou quando eu vim para cá. Ora, Jesus está falando com Abraão, que ele era antes de Abraão. Se Jesus era antes de Abraão, né? E Abraão é o patriarca do povo judeu, que Abraão se regozijou com a vinda de Jesus para cá, Jesus está falando de quê? Onde ele estava? Né? Uma questão lógica, onde ele estava? Jesus naturalmente está falando da imortalidade da alma. Ele está falando de que ele existe porque ele é o governador planetário da nossa Terra, conforme nos explica Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Então, no próprio livro, na própria Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, nós vamos averiguar que nosso mestre está falando da imortalidade da alma, está falando da pluralidade das existências, está falando das reencarnações. Ah, pluralidade das existências? Ah, onde você viu isso? Versículo de 7 ao versículo 14 do Evangelho de Mateus, do capítulo 18 do Evangelho de Mateus, vai estar escrito que ali, fazendo uma síntese dos versículos, ele vai dizer que nós poderíamos, se nós fôssemos motivo de escândalo, que nós cortássemos o nosso braço, tirássemos o nosso olho. Como pode ser? Como é que eu vou tirar o meu braço se ele for motivo de pecado? Como é que eu vou tirar o meu olho se ele for motivo de pecado? Por acaso vou me mutilar? Vou ser uma pessoa masoquista? Naturalmente que ele não pode estar se referindo a esse processo. Aí nós vamos no livro de André Luiz, no livro Missionários da Luz, melhor, Os Mensageiros, e André Luiz vai fazer um processo de observar um processo de preparação reencarnatória e vai perceber lá que uma moça está fazendo desenho do seu corpo físico futuro, e no molde que está desenhado no corpo, ele percebe que há na perna, perto do calcanhar, um tendão que está frágil. E ele aponta: olha, esse tendão seu está frágil, você vai ter problemas quando você reencarnar. É melhor você pedir para que se faça a correção desse tendão. Ela falou: não vou fazer isso, porque eu mesma pedi para que esse tendão estivesse assim, um pouco mais sensível, porque eu vou ter uma prova muito difícil. E aí ela explica para ele que ela teria uma prova, a prova da beleza. Nós sabemos que a prova da beleza e a prova da riqueza são muito difíceis. Se a pobreza nos desenvolve a paciência, e o pobre precisa ter muita paciência para viver, na riqueza nós temos muitas dificuldades. Porque a primeira coisa que a riqueza nos propicia é a possibilidade de satisfazer os nossos anseios. E o que mais nós ansiamos muitas vezes é a sexualidade. Então, às vezes nós estamos aí, somos pessoas que não têm determinado recurso diante da vida, por um tempo, de repente a gente ganha na loto. Né? Ganha na loto, na esportiva. E a primeira coisa que a gente faz, quando se for homem, se tá com a velhinha lá, a velhinha tá meio derrugadinha, ele, opa, já vou dar um pelé nela aqui, põe ela para fora e pega uma mais novinha para, né, para poder aí tirar uma ondinha, né? Desculpem a gíria. Só que aí, muitas vezes ele esquece que ele já está numa idade, ele morre e a menina nova leva tudo que é dele, né? Isso se ela não matar ele primeiro. Às vezes o cara não aguenta, tem o coração meio fraco, e aí já deu. Por que isso? Porque a riqueza faz com que você, se você não tiver o seu senso moral muito bem equilibrado, vá te levar a satisfazer esses processos, a querer satisfazer isso. Então, a prova da pobreza desenvolve a paciência. A da riqueza deveria desenvolver o processo da caridade. Porém, nós muitas vezes desviamos por causa desses prazeres que são apresentados. Então, há um cuidado muito grave. E ela, quando ela percebeu que ela ia ter a prova da beleza, ia ser muito difícil, porque ela ia ser uma pessoa muito bonita, ia ficar órfã de pai antes dos 18 anos e bela.
né? Ia morar na casa de outras pessoas. Então, o que aconteceria? Os homens iam assediar muito. Então ela pede que ela tenha essa dificuldade para ela poder mancar um pouco. Porque se ela mancasse, mesmo bonita, não chamaria tanta atenção. É uma forma de se proteger em relação às questões que para ela não interessavam. O que interessava para ela era vencer a prova da vida. Então vejam que muitas vezes nós observamos e as nossas escolhas vão nos levar a estarmos conquistando processos novos. E o desenho foi feito aonde? Lá no plano espiritual, no planejamento, e que seria reflexo do molde do corpo perispiritual no corpo físico. Porque o perispírito, ele registra todas as informações. E tem uma coisa bastante interessante, eu trouxe aqui para que nós pudéssemos ler e depois comentarmos, trazida por Manuel Filomeno de Miranda, que vai falar das questões obsessivas. Vamos entrar propriamente dito nesse assunto, para que nós possamos entender melhor essas questões. O conhecimento das propriedades do perispírito, conforme as lúcidas referências do eminente codificador do Espiritismo, Allan Kardec, é a única forma de compreender-se inúmeros enigmas que dizem respeito à saúde física, mental e emocional dos indivíduos, bem como os processos de evolução do ser humano. Sede da alma, arquiva as experiências que são vivenciadas, bem como os pensamentos elaborados, transformando-os em realidade conforme a intensidade da sua constituição. Conforme você pensa, você é. Isso a gente hoje a gente abre o Facebook, tem, principalmente nesses Facebooks que tem muitos companheiros espiritualistas, espíritas, tem muitas informações falando disso. Aquilo que você pensa, você é. Mas como é que pode ser isto? Porque o pensamento para nós, em certo tempo, ele parece abstrato, né? Parece alguma coisa que nós criamos e não tem efeito nenhum. Ora, o pensamento é uma energia, o pensamento tem força, o pensamento cria. Nós temos uma aula na Escola de Aprendizes em que nós vamos estudar formas pensamentos. Então, se eu sou muito ganancioso, muito voltado para o dinheiro, no meu campo energético, que nós chamamos de aura, vai aparecer uma forma espiritual em forma de garra, que é aquela questão da usura, aquela questão de você querer ter muito, a ganância, porque a intensidade com que você pensa cria essa forma pensamento, e essa forma pensamento vai atrair para junto de ti outros pensamentos iguais, porque o pensamento é uma onda eletromagnética, e ondas eletromagnéticas, elas atraem ondas semelhantes. Por isso que dizem que a gente não pode pensar de forma negativa, por isso a gente pode criar pensamentos negativos. Por isso que nós temos que, aos poucos, aprender a dominar o nosso pensamento e o nosso sentimento. Porque o pensamento cria e o sentimento dá forma. Então, se nós estivermos em desequilíbrio em pensamento e em sentimento, naturalmente nós vamos criar formas negativas que vão gravitar em torno do nosso corpo e nós vamos adoecer. Ou vamos gerar muitos processos de dificuldades para nós. Então, não sei se já aconteceu com vocês, mas muitas vezes a gente senta perto de algumas pessoas e a pessoa é maravilhosa, bonita, cheirosa, né? Uma graça, vamos dizer assim. Porém, quando você se senta perto, uma sensação incômoda te envolve, às vezes uma dor nas costas, às vezes uma dor no estômago, às vezes uma dor na nuca. Muitas vezes a dor na nuca não é só pressão alta, né? Muitas vezes a dor na nuca é envolvimento espiritual, porque os espíritos inferiores, muitas vezes eles nos pegam nessa parte aqui de trás, que é a nossa parte mais antiga, é o arqueocórtex. Ou seja, se dominar essa parte, ele começa a dominar a nossa parte mental, começa a dominar a parte do nosso corpo físico, há um acoplamento perispíritico, ou um acoplamento de auras, como quiserem,
E esse acoplamento, dependendo da intensidade do pensamento dele, ele acaba dominando a gente. É isso que nós chamamos de obsessão, envolvimento espiritual, encosto. Isso tem algumas gradações. A obsessão é simples, depois por fascinação, depois por subjugação, e Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, vai falar até da possessão. Né? E ele relata um fato interessante, que o rapaz, com um envolvimento muito grave dentro dessa classificação, ele, envolvido por um espírito que ou subjugava ou possuía, muitas vezes ele via uma mulher bonita na rua,